Olá, meu nome é Lucas e eu sou do segundo ano aqui de HBS. Aqui em HBS, o MBA ele é de 2 anos. No primeiro ano, você tem o Required Curriculum, que são matérias obrigatórias que todos os alunos fazem, matérias de liderança, marketing, finanças, contabilidade, operações, ou seja, fundamentos de General Management. E no segundo ano, você tem o Elective Curriculum, ou seja, no segundo ano, os alunos podem escolher as matérias que eles quiserem e montar a grade que eles quiserem. Então, quais são alguns dos diferenciais que eu enxergo em HBS? O primeiro é o tamanho da turma. Então, todo ano entram um pouco mais de 900 pessoas. E isso é muito legal porque isso não só aumenta o número de alunos aqui no campus, aumentando o potencial de conexões de pessoas que você pode conhecer dos mais diferentes backgrounds, como também a rede de ex-alunos ela é muito grande. Né? Os alumni que estão no mercado de trabalho são muitos e são pessoas super solícitas também que, enfim, podem ser conexões importantes algum dia. O segundo diferencial é o que eu chamo da Section Experience. Então, a Section nada mais é do que a sua sala no primeiro ano, que é um grupo de 90 pessoas com quem você faz todas as matérias. E a Section ela é desenhada para você ter bastante contato, bastante interação com esse grupo de 90 pessoas, dentro e fora da aula. Então, isso é muito legal porque você acaba criando laços e amizade com essas pessoas por passar bastante tempo com elas. Então, por exemplo, muitos dos meus amigos mais próximos aqui de HBS são da minha section. O terceiro diferencial é o Financial Aid. Então, em HBS, né, quando você está aplicando para o MBA, você aplica, quando você passa, depois você começa a fornecer informações para receber o Financial Aid. Então, e esse financial aid, ele é need-based, ou seja, ele depende de quanto que você realmente precisa e não de mérito ou algo do tipo. Então, isso é muito bacana e né, esse financial aid costuma ser generoso, principalmente com alunos do Brasil. E o quarto diferencial é, né, mesmo para quem consegue financial aid, muitas pessoas elas pegam um empréstimo. E uma coisa legal aqui é que Harvard tem o próprio banco sem fins lucrativos que concede empréstimos a taxas muito, muito mais baixas do que outros bancos mais tradicionais no mercado. Então isso ajuda muito também mais para frente se você tiver que pagar de volta essa dívida. E um quinto diferencial é o fato de que Harvard tem vários prédios de moradia aqui no campus. Então, 90% dos alunos eles moram dentro do campus e isso é muito legal porque o processo de aluguel ele é muito mais simples, o preço do aluguel também ele é muito mais atrativo. A maioria dos alunos acabam ficando aqui na região do campus ou dentro do campus, passando o dia dentro do campus, então isso é legal também para alimentar, digamos, essa interação e esse potencial de conexões. E, logisticamente, também é muito mais fácil, principalmente no inverno, para chegar na sala de aula. É uma caminhada ali de 2, 3 minutos no máximo. Falando um pouquinho mais sobre moradia. Então, eu já comentei que né, aproximadamente 90% dos alunos eles moram aqui no campus. E, principalmente para quem é internacional, é muito mais fácil. Né? E no campus, né, as moradias de Harvard têm duas opções, basicamente. Você pode morar nos dorms, que são ali unidades menores e mais baratas, de um quarto com banheiro e aí depois a cozinha, a sala de estar ela é compartilhada com um número maior de pessoas. Ou você pode morar em um apartamento. E aí tem estúdios, apartamento de 1 quarto, 2 quartos e até 3 quartos. Falando um pouco dos dorms, né? Então, acho que duas vantagens que eu enxergo é que ele é mais barato, três na verdade. Ele é mais barato, tem túneis subterrâneos que saem e chegam dos dorms para os outros prédios. Então, para facilitar no inverno, não ter que sair e pegar o frio para ir para um prédio para outro. E você paga o aluguel somente no período que você está tendo aula. Então, durante o summer, por exemplo, se alguém for fazer um summer em Nova York, você não precisa pagar o aluguel do seu dorm. Falando um pouquinho dos apartamentos, né, que é onde eu moro. Então, os apartamentos eles são super confortáveis,
Não tem túneis subterrâneos que saem deles, mas eles são muito próximos dos prédios de aula, da biblioteca, da academia, etc. Uma vantagem super legal é que toda a equipe tem toda uma equipe de manutenção de Harvard que você pode acionar, né, abrir um ticket para qualquer tipo de problema aqui dentro do apartamento. Isso já está incluso no aluguel. Então, enfim, quebrou um eletrodoméstico, tem que fazer algum conserto, é super fácil chamar eles e eles te dão todo esse suporte. E tem cozinha e sala de estar, dependendo da sua unidade, né, dentro do apartamento. Então, para quem cozinha, tal, é um pouco mais confortável. Uma coisa importante de mencionar é que todas as aulas aqui de HBS elas são baseadas no Case Method. Como é que é o Case Method? Basicamente, os alunos eles recebem no começo do semestre um pacote de cases, que esses cases são, enfim, histórias sobre situações reais que aconteceram com empresas, governos, instituições, e cada aula é sobre um case. Então, o aluno se prepara antes da aula, lê o caso, se prepara, e aí durante a aula, o professor ele guia uma discussão em que todos os alunos eles participam e eles compartilham suas opiniões, discutem o caso, e o professor, ao invés de fazer uma aula expositiva, ele vai guiando uma discussão e depois uma discussão em que os alunos participam e os alunos trazem conteúdo não só do case, mas também da experiência passada, profissional e pessoal deles. E aí, no final da aula, o professor faz um wrap-up, um resumo do que aconteceu e um resumo do case. Falando um pouquinho sobre a localização aqui de HBS. Então, HBS fica em Boston, mas fica um pouquinho mais afastado do centro de Boston, né? É um Uber de aproximadamente 10, 15 minutos no máximo. E HBS fica, né, próximo do campus principal de Harvard. Então, você tem o campus principal de Harvard, tem o Rio Charles, uma pontezinha, e aí você chega no campus de HBS. Então, nesse lado da cidade, é um lado um pouquinho mais tranquilo, comparado a Downtown Boston, mas tem mercado, tem lojinha, tem restaurante, então tem bastante coisa para fazer. Mas muita gente acaba indo para Downtown Boston porque é perto de fim de semana, ou até mesmo durante a semana, para ir em outros restaurantes, em eventos, ir no jogo do Celtics. Então é assim que HBS é localizado dentro do contexto maior de Boston. Falando um pouquinho de transporte público, então tem um metrô que a entrada é uns 10 minutos aqui de HBS a pé, que vai para Downtown Boston. Então, para quem não quiser pegar Uber, por exemplo, dá para pegar essa linha de metrô. Tem diversos ônibus também que passam por aqui. E HBS fica aproximadamente 25 minutos do aeroporto de Boston. Falando um pouquinho sobre estilo de vida aqui. Então, assim, a experiência de HBS depende muito de cada um. Tem 1 milhão de alternativas, depende muito do que você quer priorizar, do que você quer fazer. Mas uma coisa que é constante são as aulas. Então, acho que para começar, a carga horária aqui em HBS é um pouquinho mais elevada relativamente. E no primeiro ano tem aula quase todos os dias. As aulas indo em alguns dias das 9 ao meio-dia, outros dias das 9 até as 3, com uma pausa ali de 1 hora e pouco para almoço. E no segundo ano fica um pouco mais flexível, mas ainda assim a carga horária de aula ainda é um pouco elevada. Outra coisa que, né, quase todos os alunos participam são de clubes. Então, os clubes nada mais são do que grupos que unem pessoas com interesses em comum. Então, você tem os clubes esportivos, de futebol, basquete, vôlei, em que você acaba, né, participando ali de alguns campeonatos amadores com outras escolas da região. Tem clubes focados em carreira, né? Então os clubes de consultoria, private equity, IB, que reúnem, né, o pessoal que estuda e se prepara para os processos seletivos dessas áreas. Tem clubes culturais, então, por exemplo, a gente tem o Clube Luso Brasileiro, que reúne os brasileiros e os portugueses para alguns eventos e socialização. E tem clubes parecidos para outras culturas também. E tem clubes
um pouco mais aleatórios, assim, bem focados em hobbies mesmo. Então tem o clube da galera que gosta de degustar vinho, o clube da galera que gosta de esquiar. Então tem de tudo e o seu nível de envolvimento depende muito do que você quer colocar de esforço. Então tem gente que quer liderar esses clubes, tem gente que só quer participar dos clubes e das atividades. Uma outra coisa que vale mencionar aqui de HBS que é super legal é a academia, ou melhor, o centro esportivo chamado SHAD. Então é muito legal, é um centro esportivo que ele é exclusivo para os alunos aqui de HBS e ele é gigantesco. Ele tem ali 4 quadras de tênis, diversas quadras de squash, tem quadras poliesportivas, pista de corrida, tem academia, né, com pesos, tem um hot tub, tem sauna, enfim, tem acompanhamento de profissionais também para quem quer. Então, assim, é sensacional e também é um espaço que a maioria dos alunos frequenta. Falando sobre alguns programas aqui super legais de HBS. Então, o primeiro é chamado de Field Global Immersion, que é uma aula, na verdade, no final do primeiro ano, em que todos os alunos vão para alguma cidade ao redor do mundo fazer um projeto com uma empresa local. Estou dando aqui alguns exemplos de cidades que eram possíveis destinos no meu ano. Casablanca, Taipei, Seul, Helsinki, Lima e diversas outras. E é uma experiência muito legal, porque ali por 7, 8 dias você está trabalhando com uma empresa local para resolver um problema de verdade e ao mesmo tempo você também tem a oportunidade de conhecer uma cultura nova e um país novo. Um outro programa super legal que tem aqui é chamado de Rock Fellowship, que na verdade é uma bolsa concedida a alunos que querem empreender durante o verão. O Summer é o período ali de 3 meses entre o primeiro e o segundo ano, e alunos que querem, né, começar uma empresa, que querem desenvolver uma ideia, podem aplicar para essa bolsa, que é bem generosa, para ajudar com o custo, né, desse período de maturação e de idealização de uma ideia para uma startup. E por último, a HBS também tem o que é chamado de SIP, que é Short Intensive Program, que é um curso intensivo de uma semana antes das voltas às aulas no segundo semestre, que abordam diversos temas. Então tem vários SIPs, mas eles costumam ser muito legais e contar com convidados ilustres. Então, ano passado, por exemplo, teve um SIP sobre o dia a dia na vida de um CEO, que contou com a participação de Bob Iger, que é o CEO da Disney. Tinha outro CIP que chama né, Liderando um time em ambientes de alta pressão, que contou com Toto Wolff, que é o líder, né, da equipe de Fórmula 1 da Mercedes. Então, de novo, assim, programas com convidados super excepcionais e que são também super interessantes, de temas super interessantes aqui em HBS. Falando um pouquinho sobre carreira aqui, tanto né, para o internship durante o summer, como para o pós-MBA. Na verdade é que tem um pouco de tudo, principalmente né, dado o tamanho da turma. Então, começando na consultoria, acho que é um dos grandes destinos aí de muitos alunos. Muitos já vêm patrocinados por consultoria, muitos acabam aplicando e indo trabalhar em consultoria. Investment Banking também é uma outra indústria que contrata bastante pós-MBAs, tanto aqui nos Estados Unidos como em Londres também costuma contratar bastante. Tem muita gente que vai para Tech também, então um número relevante de pessoas que acabam indo trabalhar em Tech, tanto na costa oeste como até mesmo aqui na costa leste, Nova York, tem vários escritórios das principais empresas Tech aqui nos Estados Unidos. Muita gente vai para startup também e um número até considerável de alunos acabam empreendendo. Então, é um pouco de tudo e muita gente acaba ficando aqui nos Estados Unidos, falando sobre alunos internacionais. Então, um número relevante de pessoas acabam ficando aqui, mas também tem muita gente que acaba voltando para o país de origem. Falando um pouquinho sobre o processo de aplicação.
Então, aqui em HBS você tem 2 rounds. O primeiro round, o deadline é em setembro, para as entrevistas acontecerem final de outubro, começo de novembro, e as respostas saem em dezembro. E o round 2, o deadline é em janeiro, as entrevistas acontecem em fevereiro e a resposta sai em março. As provas são como os outros MBAs, então é o GMAT ou GRE. Os essays, eles são 3 essays de 250 palavras cada, então são 3 essays curtos, mas vale mencionar que 2 anos atrás era diferente e mudou recentemente, então sempre vale checar o site para ver qual que é, se o modelo de essays mudou. Não tem vídeo, então não é necessário gravar vídeos para o processo aqui de HBS. As cartas de recomendação são 2, então e as perguntas são parecidas com as outras escolas. Então a primeira pergunta é sobre o potencial e desempenho do candidato em comparação com seus pares, e o segundo essay, na segunda pergunta na carta de recomendação, de feedback mais valioso dado ao candidato. Então, mas são 2 cartas que endereçam essas perguntas. E a entrevista é um pouquinho diferente das outras escolas. Então, é uma entrevista um pouco mais curta, de 30 minutos. Quem entrevista é normalmente uma pessoa que trabalha no Admissions Office aqui de HBS. Então, raramente é algum ex-aluno, normalmente são pessoas que trabalham aqui em HBS, que têm como principal atividade, né, fazer essa seleção de alunos. E é uma entrevista em que as perguntas feitas são, assim, perguntas específicas sobre a sua experiência passada, e são perguntas rápidas. Então, é um modelo de entrevista um pouco diferente.